Boa noite, amigos e amigas. Boa noite, mestres e mestras, guardiões da cultura popular no Maranhão. Está no ar mais uma edição do programa Clube do Povo na TV. Companheiros, nós estivemos na última terça-feira ali no Reviver, precisamente na FUNP, onde aconteceu uma reunião sobre cultura popular no Maranhão, uma palestra com um grande mestre guardião da nossa cultura, o pesquisador Jandir. Mas antes, porém, antes de nós falarmos dessa reunião, eu conversei com a doutora Cátia Bogeia, que já falou conosco sobre a festa do tambor de crioula. E nós vamos aproveitar para chamar os comerciais e em seguida ouviremos logo, ou melhor, iremos assistir a entrevista da doutora Cátia Bogeia. Boa tarde, meus amigos. Eu vou bater um papo com a doutora Cátia Bogeia, que ela vai falar da festa do tambor de crioula, do dia do tambor de crioula, de tudo que vai acontecer nesse dia. Estou aqui no auditório da FUNP e vou falar com a doutora Cátia Bogeia. Boa tarde, doutora. Existe o Dia Municipal do Tambor de Crioula, foi instituído por lei municipal, né? O autor dessa lei, na época, era o vereador Dr. Gutenberg. E o Dia Municipal do Tambor se considera o dia 6 de setembro. Este ano, a programação vai acontecer no dia 6, que vai ser um sábado, na Praça Nauro Machado, onde terá um encontro, né, de vários tambores para celebrar. Mas a Fundação Municipal de Patrimônio, ela vai celebrar essa data durante todo o mês de setembro, onde nós faremos no dia 5 de setembro uma oficina formativa para os 40 grupos de tambor de crioula que foram selecionados para irem, conforme solicitação deles, para as escolas. A Fundação Municipal de Patrimônio, ela tem um programa que se chama o Patrimônio nas Escolas, e esse programa ele está em 100 escolas da rede municipal, e nesse programa um dos livros, que é o livro justamente do 8º ano, ele fala sobre o tambor de crioula. Então esses 40 grupos vão passar por um processo formativo, dia 5 de setembro, que vai ser no auditório da Casa do Tambor de Crioula, e depois desse processo formativo, cada tambor vai saber qual a escola que ele vai. Isso já foi preparado com a gestora das escolas, com os professores. Então o tambor vai para a escola fazer essas atividades, né? E essa vai ser a nossa forma educativa de celebrar o Dia Municipal do Tambor de Crioula. Obrigado, doutora. Nós estamos de volta e neste segundo bloco eu vou colocar no ar a entrevista que eu fiz com o companheiro Jandir e várias outras pessoas que estavam na FUNP na reunião. Meus amigos, uma reunião muito boa, uma palestra muito boa, através do companheiro Jandir, que é um dos grandes pesquisadores, ele, doutora Isaurina, a companheira Cátia Bogeia, que é uma gestora, uma grande incentivadora da cultura popular no Maranhão, no que tange ao bumba-boi e ao tambor de crioula. E nós iremos agora colocar essa entrevista no ar. Mas antes, porém, eu quero chamar a atenção dos nossos mestres e fazedores de cultura. Claro que toda regra tem exceção. Mas eu senti falta dos nossos mestres. Eu senti falta dos nossos fazedores de cultura na FUNP, no dia dessa palestra,
na terça-feira passada. Nós sentimos falta de todos os nossos fazedores para que aprendessem um pouco no que tange a cultura popular do Maranhão, como começou o Bumba-Boi, em que local do Maranhão teve início o Bumba-Boi, para aprender um pouco da história e da literatura do nosso Bumba-Boi. Porque tem muita gente falando bobagem, querendo ser conhecedor da cultura e estão contando histórias inexistentes do Bumba-Boi, gente. Preste atenção. Tem gente falando aí do Bumba-Boi, falando da criação do boi do Pindaré, falando de forma errônea que o boi do Pindaré surgiu nas margens do rio de Pindaré, quando na realidade o boi de Pindaré foi fundado ali na península, aqui em São Luís, ali da Ponta da Areia. Então, não vamos acreditar em tudo que falam. É preciso que nós façamos assim o possível, gente, para não perder essas reuniões, que é de tamanha importância. Não é necessário a discussão só do cachê, de quantos grupos irão ganhar na temporada. É preciso sim também essa discussão, mas, na minha opinião, é também importantíssimo esses bate-papos, essas palestras, falando da cultura popular do Maranhão na sua verdadeira essência. Nós iremos chamar agora o companheiro Jandir. Vocês vão assistir uma entrevista inicial que eu fiz com ele e de outros companheiros. Amigos, acaba de chegar aqui na FUNP o companheiro Jandir, um dos conhecedores da cultura popular do Maranhão, principalmente no que tange ao Bumba-Boi, um dos maiores conhecedores. Ele, a doutora Cátia Borgeia, a companheira Isaurina, que, na minha opinião, são essas três pessoas que são os mais conhecedores, até porque eles mergulham na história da nossa cultura. Grande Jandir, eu gostaria que você falasse dessa conversa sobre o Bumba-Boi, que vai acontecer daqui a alguns minutos aqui na FUNP. Fique à vontade. Maravilha. Bom, na verdade eu sou um curioso, né, da cultura. E aí o boi está à frente, né, de quase tudo nesse estado. Então, eu separei algumas imagens para a gente ter essa conversa, para a gente ter esse diálogo sobre o Bumba-Boi. Trouxe imagens antigas do tempo que Lamparina dava choque, para a gente fazer uma leitura visual em cima delas, né? Sim. Sobre alguns ritmos que tem Bumba-Boi e outros não sotaques também, vou dizer assim. É isso. Obrigado, companheiro Jandir. Eu te agradeço muito por essa informação. Você é uma das pessoas que nos inspira a fazer cultura popular no Maranhão e a gente aprende com vocês. Maravilha. Eu agradeço muito por conhecê-los e ser amigo de vocês. Obrigado. Maravilha, obrigado também. Meus amigos, estamos aqui com a companheira Adriana, doutora e professora em arte, não é? Está hoje aqui prestigiando essa conversa no que tange a cultura popular do Maranhão, principalmente no Bumba-Boi, que temos como convidado hoje o Jandir. Companheira, eu gostaria que você falasse assim para os nossos ouvintes desse trabalho que você vem constituindo, dando visibilidade também da nossa cultura. Fique à vontade. Bom, como professora de arte, né, é uma atividade que eu costumo fazer, né, que é levar a identidade do povo, para que o povo reconheça a sua identidade nas manifestações culturais, como Festa do Divino, Tambor de Crioula, Bumba Meu Boi. Então, esse é um trabalho, digamos que uma missão como professora de artes, né? Então, eu costumo levar esse trabalho para a sala de aula e também para a academia de arte, né? Como pesquisadora, como estudante de arte, como professora de arte, eu tento levar esse trabalho para os meus alunos sempre.
E o que é que você pode falar para a gente do Bumba Boi? Da função do Bumba Boi nesse meio cultural? Bom, primeiro que o Bumba Boi faz parte da história, né? É patrimônio cultural. Meu avô era brincante, meu avô ele brincava boi de Guimarães, então isso vem desde da infância, né? Algo que a gente traz desde a infância. Então, por que não fazer com que os alunos também tenham essa mesma vivência, né? De encontrar arte nesses meios, de perceber as cores, de perceber o movimento, o teatro. Então, para mim é muito importante, principalmente na disciplina de história, de arte, né? Que os alunos vão ter esse contato maior e valorizar esse trabalho, valorizar essa nossa cultura. O mais importante é que você, através do seu trabalho, está dando valor nesse legado que é importantíssimo para as nossas novas gerações, não é? Verdade, com toda certeza. Então, somos uma espécie de inspiração, assim como o Jandir foi uma inspiração para mim quando eu era estagiária do Centro de Cultura, da Casa de Lozinho, né? Eu quero também ser inspiração para os meus alunos e fazer com que esse legado da nossa cultura seja também inspiração para eles. Obrigado. De nada. Prazer. Estou de volta com o nosso programa Clube do Povo, através da TV Hunter Web. Então, estou levando para o ar, nesse exato momento, o bate-papo que nós tivemos ali na FUMP, no dia 26, na terça-feira passada. Começamos com grandes mestres e por lá também encontrei o mestre Manuel Pinheiro, do boi Linda Joia de Jacareí, Monção. E conversei com esse companheiro e com outras companheiras também. Então vamos aproveitar para assistir esse vídeo. Meus amigos, acabou de chegar aqui na FUMP para essa reunião, essa conversa sobre a cultura, sobre o tambor de crioula, o mestre Manuel Pinheiro, do boi Linda Joia de Jacareí, Monção. Boa noite, companheiro Manuel, grande mestre e guardião da cultura. Eu gostaria que você falasse da importância dessa reunião para a nossa cultura popular do Maranhão, principalmente no que tange ao nosso Bumba Boi. Boa tarde ou quase boa noite, companheiro Dó e todos os ouvintes do programa Clube do Povo, todos os participantes da cultura, de forma especial aqui do Bumba Boi, que essa reunião aqui é uma escuta a respeito, ou talvez uma conversa, um bate-papo a respeito do Bumba Boi. Como eu vejo a questão do Bumba Boi? A questão do Bumba Boi, principalmente, Dó, a gente percebe que os próprios fazedores de cultura não têm, parece que interesse de participar, de se unir, de se ligar, digamos assim, para que a gente busque dias melhores, a gente lute de uma forma unida, né? Incorporado naquilo que a gente realmente faz com dificuldade, mas se a gente se unir seria bem melhor. Então eu vejo essa dificuldade que se tem, né, de desenvolver, porque principalmente os fazedores parece que não se interessam em participar dos momentos, das conversas, do entendimento, do bate-papo, da troca de ideias, entendeu? Isso a gente sente muito, é um drama. Eu vejo isso porque eu sou membro também da Central do Boi Sotaque da Baixada Costa de Mão e não é diferente lá. Certo? Essa é a grande dificuldade. Valeu, obrigado, mestre Pinheiro. Ok, eu que agradeço. Meus amigos, estou aqui diante da companheira Madalena, também uma fazedora de cultura, foi diretora do Boi Estrela d'Alva e continua ainda aí fazendo cultura popular do Maranhão. Está marcando presença aqui nesta conversa sobre o Bumba Boi, essa palestra que será realizada com um dos grandes conhecedores da cultura popular do Maranhão, o mestre Jandir. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde. Ou melhor, boa noite. Eu queria que a senhora falasse da importância dessa reunião para os fazedores de cultura. Olha, é de suma importância essa reunião de hoje,
Haja visto que, muitas das vezes, até mesmo as pessoas que hoje fazem cultura, realmente não conhecem a verdadeira história de Umbumba Meu Boi. Eu venho já de muitos anos lá da mata, que comecei chegando lá, foi de uma empresa, e comecei a me envolver dentro do Boi da Matinha. Fui uma das, como diz que chama madrinha, né, do Boi da Matinha. Quando eu cheguei na Mata Grande, estava encerrando que teve uma morte do boi da mata, e eu cheguei justamente numa época em que estava essa dilema era morte de boi e morte de ser humano mesmo. Uma coisa muito chata, muito triste. E aí comecei, entrei numa liderança da comunidade, e depois o boi chegou de novo da administração da Célia, do pessoal lá da Mata Grande. E aí eu comecei a me interessar, me envolver dentro do boi, conhecer como era essa história. E hoje eu vejo, já teve uma época quando foi no movimento para o boi se tornar patrimônio, eu participei demais dessas reuniões. Na federação, quando nós tínhamos encontro de federados do movimento cultural de Bumba Meu Boi, e a gente sempre buscava o melhor para nossas comunidades, né? Foi aí que eu vim e participei, comecei a vir para São Luís, e entrei no Boi Estrela d'Alva, e comecei também nesse movimento de cadastro, e a gente reconhecer realmente as nossas raízes. Eu, voltando de novo ao assunto, então, digo, a gente, quando está numa manifestação de Bumba Meu Boi, a gente não bota, a gente não entra no boi, porque acha bonito, é raiz. Aqui, há essa sensação de vem desde nossas histórias, do nossas ancestralidade, porque ninguém bota um boi dizer assim, eu vou botar um boi porque eu quero ganhar dinheiro, não. Isso vem de dentro da gente mesmo. O Bumba Meu Boi, ele chama a gente, nem que a gente não queira. É uma força espiritual muito grande. Até mesmo quando um amo pega um microfone para tirar suas toadas, ele tem as inspirações. Então, são raízes que as pessoas hoje, os jovens de hoje precisam realmente saber a história como nós temos hoje no Bumba Meu Boi. Nós temos a parte do patrimônio, imaterial, né? Que é justamente o conhecimento de toda a história de Bumba Boi. E eu espero que essa reunião de hoje, essa palestra seja de grande importância, não somente para o povo, nós que fazemos cultura, mas para todos aqueles que realmente querem conhecer através do professor. Um dos que trabalhou muito para que o boi fosse reconhecido como patrimônio histórico, justamente com a doutora Cátia Bogea, com o nome dela, meu Deus? A Isaurina e tantas outras pessoas, outros pesquisadores. Então, é muito de grande importância a gente estar hoje aqui para escutar, para aprender, para levar esse conhecimento para a nossa própria comunidade, em que a gente esteja lá com Bumba Boi, com um boi não somente de matraca, mas também de orquestra, de zabumba, boi de costa de mão, que está cada dia não se vê, porque as pessoas não conhecem, não buscam conhecer o que a gente tem de melhor, que é a cultura e o Bumba Meu Boi, que é uma história muito linda e maravilhosa. Obrigado, doutora Madalena. Obrigada. Estou de volta, companheiros e companheiras, mestres e mestras, guardiões da cultura popular no Maranhão. Nós assistimos um bate-papo muito proveitoso, muito proveitoso, através do companheiro Jandir, onde houve assim, uma interação muito grande com os participantes da reunião, dessa conversa, digamos assim, aconteceu uma rodada de conversa sobre a cultura popular no Maranhão. Muito bom.
A reunião começou às 18 horas e terminou às 20h30, para você ver como foi proveitosa essa reunião. E os mestres que não participaram só perderam. Perderam muito sobre a história do Bumba-Boi do Maranhão. Muito boa, e foi dada por encerrada a reunião, e nós iremos ouvir agora a doutora Kátia Bogeia e o grande Jandir falaram da importância dessa reunião, dessa palestra sobre o Bumba-Boi. Vamos assistir. Municipal de Patrimônio Histórico, a FUMP. Esse mês de agosto é um mês que a gente comemora, a data certa é 17 de agosto. 17 de agosto é o Dia Nacional do Patrimônio Cultural no nosso país. E nós, então, da Fundação Municipal de Patrimônio, estamos, junto com todas as outras instituições de patrimônio no Brasil, celebrando essa data. E a celebração dessa data se deu no mês inteiro, que a gente considerou o mês do patrimônio. E a Fundação preparou uma programação que começou no início do mês, com a exposição aqui do Processo das Formigas, da artista plástica Thelma Lopes, que vocês estão apreciando aí, esse trabalho da Thelma. Nós fizemos aqui o lançamento. Depois nós entregamos a restauração da escultura sacra do São Benedito, que é ligada ao tambor de crioula, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E depois tivemos a palestra da Larissa Anchieta sobre a questão do gênero no Centro Histórico das Mulheres, e também dentro de um olhar da decolonialidade. Então, e agora, a palestra da Anchieta foi incrível, né? E a gente tem aqui o apoio aqui do Pedro, né? Que a gente está transmitindo essas palestras, que são verdadeiros documentários, né? Pelo YouTube, então elas estão disponíveis, pode ser acompanhada ao vivo, mas também vai ficar no YouTube para que a gente possa revisar e assistir várias vezes. A do Jandir, que vai ser hoje, né, vou apresentá-lo, para nós da Fundação, a gente tem o maior interesse nela, porque a Fundação Municipal de Patrimônio está com um projeto chamado Vozes do Boi. Mas o que é esse projeto? Na verdade, a gente está servindo apenas de instrumento para fazer as reuniões por sotaques do boi. Nós já tivemos aqui a reunião do sotaque Costa de Mão, depois de Zabumba e também a da Baixada. Agora falta a matraca da ilha, né? E por último a orquestra. Em cada encontro desse, a gente dá voz para o boi, para as pessoas que fazem essa manifestação cultural que foi patrimonializada, né? Primeiro se fez todo o dossiê, o Jandir Gonçalves, que para mim é o maior pesquisador que existe no Brasil sobre o Bumba Meu Boi do Maranhão. Ele, de fato, é a pessoa que tem essa capacidade por ter dedicado parte da sua vida para pesquisar essa manifestação cultural. Então, na época, quando nós estávamos, eu estava inclusive no IFAM na época, na superintendência, e a gente conduziu a elaboração do dossiê da candidatura do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi a Patrimônio Cultural do Brasil, o Jandir foi, claro, o consultor. Da mesma forma, com o dossiê do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, a candidatura junto à Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, né? Então, essa pessoa, esse pesquisador, é uma referência, né? E hoje, o que ele vai falar para a gente, eu disse, Jandir, ainda bem que está sendo gravado e a gente vai ter esse documentário no YouTube, porque nós temos um programa de educação patrimonial, onde nós estamos em 100 escolas da rede municipal de ensino. E um dos livros é justamente sobre o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão. Então, essa gravação que vai ficar no YouTube, amanhã mesmo já vai ser disponibilizada a toda a rede municipal de ensino que está no programa, né, para que as pessoas tenham na fonte, né, elementos para poder subsidiar os seus trabalhos, pesquisa dentro das escolas, né.
Assim como a gente está fazendo também dentro das escolas com o tambor de crioula. O livro do boi é o livro do 7º ano e o livro do tambor é o livro do 8º ano. O tambor de crioula, dia 6 de setembro, é o dia municipal do tambor de crioula. E a Fundação Municipal de Patrimônio, ela vai celebrar esse dia nas escolas. 40 grupos de tambor de crioula vão passar por um processo formativo para entrar nas escolas durante todo o mês de setembro. Eles vão para as escolas para ter essa vivência. Os alunos que estão na sala de aula com seus professores trabalhando o livro do tambor de crioula vai ter a oportunidade de ter essa vivência direta de um grupo, de uma manifestação cultural como o tambor de crioula dentro da escola. Boa noite, companheiros, mais uma vez, agradecendo aqui o carinho da audiência de todos. Me despeço, mas antes, porém, convido vocês para estarem conosco nos dias 30 e 31, na festança da Matança do Boi de Santa Luzia do Companheiro Espirrinho, que será realizada ali na rua Tancredo Neves, bairro da Areinha. Estarei de volta na próxima sexta-feira, gente. Tchau, fiquem com Deus.